Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Yeah.
Boa noite, irmãos. Primeira Reis, desculpem, capítulo 17. Também eu podia continuar ouvindo as músicas. Está muito bonito. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade. Isso. Tá bom? Obrigado. Capítulo 17 de 1 Reis, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e segundo a natureza, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente se secou, porque não chovia sobre a terra. E aqui, Pai, mais uma vez, continua a nos ajudar a compreendermos aquilo que ocorre conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, ter uma íntima convicção do Senhor e de quem somos. Por isso, nos ajude. Que nenhum irmão meu aqui permaneça sem se compreender, sem entender o que ocorre com sua alma. Por isso, nos ajuda. Nos ajuda a compreendermos as crises que temos, para que o Teu bom nome continue a ser glorificado em nós. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Oi. Então, vamos lá. Meus irmãos, deixa eu fazer uma distinção de algumas palavras para os irmãos. Vamos fazer a distinção entre ansiedade, andar ansioso e ter uma crise de ansiedade. São três coisas diferentes. A ansiedade é pensar. A ansiedade é uma emoção, mas ela inicia no pensamento. Quem pensa muito tende a ser ansioso. Simples. Certo? Então, a ansiedade está ligada a pensar. Não é à toa que o nosso Senhor Jesus explicou a respeito disso, e na sequência, um pouquinho antes de falar sobre a ansiedade, ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Porque pelos olhos a gente alimenta a mente e toma decisão sobre o corpo. E aí ele vai falar: não andeis ansiosos. Então a ansiedade, ela está diretamente, apesar de ser uma emoção, então ela habita, lembra que a psique é o pensamento, a emoção e a vontade. A ansiedade habita na emoção, porém, ela é desengatilhada por um pensamento. Então, quem pensa muito tem uma tendência a ser ansioso, ser ansiedade. Todos nós temos isso. Não há quem não tenha isso. Porém, a ansiedade, ela é diferente de andar ansioso. O que a Bíblia condena é o quê? Não andeis ansiosos. Então, vou dar um exemplo. Estava na casa da Ruth, eu estou hospedado lá, eu estava falando para ela: Ruth, eu e você estamos num carro, e eu estou dirigindo e eu bato o carro. E você está machucada, está toda ensanguentada. E o meu coração dispara. E me dá um pouco de tontura. E eu tenho um desespero
desespero. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Será que a Ruth está bem? Será que ela vai morrer? Eu estou, naquele momento, ansioso. Certo? Isso constitui pecado? Não. Porque é uma emoção própria da vida. Então, isso não constitui pecado. Mas o que constituiria pecado? Eu entrar no carro com a Ruth. Ai, meu Deus, Ruth, que medo que eu estou de ter você aqui dentro. Ai, meu Deus, eu vou bater esse carro. Você vai se machucar, eu já estou te vendo toda ensanguentada, Ruth. Ai, meu Deus, como é que vai ser? E aí eu fico taquicárdico, e aí eu fico tonto, e fico uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, nesse quadro, imaginando a tragédia. Aí eu estou andando ansioso. Fez sentido a diferença entre ansiedade e andar ansioso? Então, o ser ansioso todos nós somos. O andar ansioso, de vez em quando a gente vai andar. Porém, eu posso ter ainda uma crise de ansiedade. Eu olho a Ruth e eu me desfaleço. E eu preciso sentar no chão. Ai, Ruth, e as pernas bambeadas. Eu não estou conseguindo. Eu não consigo entrar no carro. E aí eu tenho uma sensação séria de desmaio. Aí eu estou numa crise de ansiedade. Os irmãos estão entendendo? Então, a ansiedade é pensar. O andar ansioso é ter aquela inquietação no pensamento. Mas de vez em quando nós podemos ter uma crise de ansiedade. No capítulo 19, nós vamos ver Elias tendo a crise de ansiedade dele. Só que como nós estamos estudando, uma crise de ansiedade, de depressão, uma crise de pânico, uma crise de depressão, uma crise de toque, onde você fica muito organizado, mais que o normal, uma crise de ciúmes, uma crise de irritação, uma crise de somatização. Meus queridos, isso aí é crise de ansiedade. Isso é normal, qualquer um de nós temos. E como nós estamos estudando, o que desencadeia a crise? A primeira coisa é uma palavrinha chamada limites. Exceder o seu limite, você vai ter crise. A crise vai vir de 1 a 3 anos depois. Então vai aprendendo a entender isso. Quando a crise desengatilha, batalha perdida, não a guerra. Batalha perdida, porque aí nós temos que sair da crise para então depois entender o porquê que eu entrei nela. Uma das coisas que me faz entrar nela é limites. Os irmãos estão entendendo? Quando que o organismo começa a dar sinais de que você está saindo de uma ansiedade, você passa a andar ansioso e você está com risco de entrar numa crise de ansiedade. O que acontece que pode me dar um sinal? O corpo fica afetado. O corpo começou a reagir. Está com uma gastrite. Está com uma tontura. A gente tem que descartar as possibilidades orgânicas. Não achou nada orgânico? Então, é um sinal de que o teu corpo está sinalizando para você o quê? Dá uma parada. Pensem comigo. O natural revela o espiritual. O irmão Sérgio que está comigo é pediatra. Quando uma criança tem febre, é um sinal do quê? Que tem alguma coisa em desordem no organismo. A febre é o problema? Não, se não cuidar, vira. Mas a febre é um sinal de que há um problema. Quando o teu corpo não fica bem, é um sinal de que você encheu a mente, encheu a emoção e o corpo está gritando: para. Qual é a pior coisa que pode acontecer no corpo? Você não dormir. Porque não dormir é grave para o cérebro. Então, tudo agrava se você não dormir. Tudo agrava. Tudo pior. Então,
um de nós aqui tem uma necessidade de sono, eu tenho necessidade de 8 horas. Eu dou conta de 6, 5, 2 dias, mas depois eu começo a não ficar bem. Eu preciso ter minhas 8 horas de sono. Suporto umas 7, uns dias a mais, mas eu preciso ter minhas 8 horas de sono. Tem gente que precisa ter 5, 6, tem gente que precisa ter 9, 10. Cada um de nós tem um tempo necessário de sono. E isto é essencial para você não cair na crise de ansiedade. Então começou a não dormir, tem um sinal ruim. Então aí a gente precisa ir atrás para corrigir logo isso, para tentar desarmar a crise que está entrando. Vocês estão entendendo? Não é à toa, vocês vão falar assim, nossa, o César está falando dessas coisas, de rim, suprarrenal, de química. Meus irmãos, o anjo virou para ele e falou, come, bebe e dorme. Eu estou pregando a palavra. O anjo não ia falar isso à toa. O anjo falou porque era a necessidade dele. Desorganizou o corpo. Meu querido, você vai fritar o cérebro. Porque aí o cérebro vira um caminhão carregado numa banguela. É uma banguela sem fim. Aí não para de pensar. Então o corpo precisa ser cuidado. Então a primeira coisa que nós estamos vendo é a questão dos limites. Certo? Então o limite de uma situação difícil. Nenhum de nós aqui dá conta de tudo. Nenhum de nós. Meus irmãos, uma estratégia do diabo contra os líderes, já que eu estou falando para a liderança da igreja, uma estratégia do diabo contra os líderes é a síndrome do Salvador. Tem que ser você. Irmão, precisa ser você. Se você fizer, vai dar tudo certo. E aí você, ai meu Deus, tem que ser eu. A questão é, Deus está nisso? Porque se Deus não tiver, é uma tarefa da carne, por mais correta que ela seja. Presta atenção no que eu vou te falar. Isso é extremamente singular. O homem e a mulher de Deus não morrem apenas para o pecado. O homem e a mulher de Deus morrem para tudo aquilo que é lícito, mas não é segundo Deus. Vocês estão entendendo? Então o diabo, quando percebe que não consegue te enrolar com o pecado, o que ele faz? Ele te põe uma coisa lícita em demasia. Porque aí é você, é a sua carne, e não o Senhor em você. Então, muitos homens de Deus têm se perdido, porque eles vão assumindo tarefas que eles não têm condições de assumir. Que o Senhor não está naquilo. Você lembra do texto de Coríntios, que o fundamento foi lançado, Coríntios 3, que o fundamento foi lançado e não é outro, senão Cristo. E aí cada um veja como edifica sobre o fundamento, se é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Se você edificar sobre o fundamento de Cristo, madeira, feno e palha, aquilo, no juízo, pegou fogo. E você vai apresentar para Deus, não, meu filho, mas eu não te pedi isso. Mas Senhor, olha a obra que eu edifiquei, meu filho era palha. O fogo não sustentou. O fogo consumiu tudo. Vocês estão entendendo? Então a obra de Deus é ouro, prata e pedras preciosas. Mas a obra nossa é madeira, feno e palha. Existe um livro muito bom do irmão Stephen Kong, Chamados à Comunhão. O irmão está colocando, eu vou providenciar, vou depois de ter contato com o irmão da biblioteca, eu vou providenciar os livros do irmão Stephen e do irmão Christian para vocês, viu?
nesse livro ele estuda o que cada elemento desse representa. O ouro representa uma coisa, a prata, a pedra preciosa, a madeira, a fêmea e a palha. Então, para a gente entender, então, não adianta fazermos coisas que são nossas. Para Deus não tem valor nenhum. Ele vai virar e vai dizer, mas meu filho, eu te pedi, preste atenção no que eu vou falar. No mundo, uma pessoa muito ativa é bem vista. No mundo, uma pessoa bem ativa é bem vista. Então, eu tenho a clínica e a minha secretária, ela desmonta o ar-condicionado, limpa o ar-condicionado por dentro, injeta gás no ar-condicionado, e eu não contratei ela para isso. Mas no mundo, eu vou virar para ela e dizer, meu Deus, não perco ela nunca. Porque no mundo tem mérito fazer o que você não foi chamado para fazer. No reino de Deus, fazer o que você não foi chamado para fazer é desobediência. Porque você está tirando o lugar de alguém. Você está entendendo? Então a questão dos limites ela é muito sutil na liderança, mas muito sutil. Então a gente tem que ter cuidado para fazer aquilo que ele nos dá e não fazer aquilo que ele nosso desejo. Por isso, nós temos que constantemente avaliar diante do Senhor. Senhor, o Senhor está nisso, o Senhor está nisso, o Senhor está nisso. E aí é interessante, porque Elias, a figura que Deus usa para ajudar Elias é um animal. Então nós já temos o cascavel, nós já temos o pato, agora eu vou apresentar o corvo. Então Deus toma um corvo e manda um corvo levar comida e pão para Elias. Mas meus queridos, corvo leva ou rouba? O que a Bíblia está nos ensinando? Porque de vez em quando Deus usa animais na Bíblia. A ovelha é um símbolo maravilhoso. Quando a gente estuda a ovelha, como que a ovelha é um símbolo maravilhoso. Então Deus toma animais. Deus pegou um animal e contrariou a natureza dele. Porque usou o animal no oposto do que é a natureza. Do meu ponto de vista, o que Deus está falando através desse símbolo é uma coisa bem simples. Elias, eu vou te transformar. Você é um homem de Deus, você me ama, mas você precisa ser contrariado em algumas coisas. Você precisa ser mudado em algumas coisas. Tua natureza precisa ser mudada. Vocês estão entendendo? Elias vira, Obadias já tinha falado que tinha escondido 100 discípulos. O que ele diz? Eu fiquei só. Ele se via só. Possivelmente, ele caiu na síndrome do Salvador. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Vocês estão entendendo? E Deus diz, tá bom, meu filho, faz. E eu vou usar essa situação para transformar a tua natureza. Eu vou te colocar de um jeito que você não é. Eu vou te colocar se relacionando. Porque no final, Deus diz para ele, vai, unja Azael, rei da Síria, unja Jeú, rei de Israel, e unja Eliseu, sucessor seu. Deus dá para ele pessoas, porque até então ele é sozinho. Então, Deus usa as nossas crises para nos transformar. Meus queridos, bendita crise. Diz para quem está do teu lado, bendita crise. Santa crise. Deixa Deus te transformar. Viu? Então a crise, ela é santa. Ela é boa. Quando o Senhor permite, ela é santa. Ainda que seja fruto do nosso pecado. Ainda que seja fruto do nosso pecado. O povo de Israel pecou contra o Senhor, mandou os espias, ficaram incrédulos, para cada dia que eles espiaram, eles ficaram 1 ano no deserto, ficaram 40 anos no deserto, quando Moisés escreve os discursos de
Deuteronômio, no início, capítulo 1, versículo 30, ele diz assim: porque o Senhor teu Deus, como um pai, toma seu filho pela mão, te conduziu nesse deserto. A paternidade de Deus é tão significativa, é tão perfeita, que até na consequência do nosso erro, Ele nos toma pela mão direita e nos conduz na colheita. Louvado seja o nome dele. Então não tem o que Ele não vai pôr em ordem em nós. Não tem o que Ele não vai pôr em ordem. Então estamos entendendo que a primeira coisa que produz crise é limites. Mas agora eu vou apresentar para os irmãos a segunda coisa. Qual é a segunda coisa? Elias começa a receber acusações. Quem aqui já recebeu acusações no ministério? Levanta a mão. Levanta a mão. Só? Quem aqui nunca foi acusado de nada? Levanta a mão. Bom. Ninguém levantou a mão. Todos nós já fomos acusados. Aí o que acontece? Ele vai até a casa da viúva em Serepta, a torrente do Querite seca. Ele vai até a casa da viúva de Serepta, e aí ele diz para ela: não, pode fazer que não vai faltar comida na tua botija, não vai faltar comida na mesa. E não falta comida na mesa, porém, o filho da viúva morre. E aí ela vira para Elias e diz o quê? Capítulo 17, versículo 18. Então disse ela a Elias: que fizeu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ela possivelmente tinha tido algum pecado significativo. Talvez a gravidez, uma gravidez indesejada, fora de época, com alguém que ela não deveria ter se relacionado. O fato é que ela tinha um pecado, e quando o filho morre, o que ela diz? Ela pega e acusa Elias. Você veio aqui para trazer à minha memória o meu pecado. Meus queridos, e culpa é uma coisa que pesa. Culpa pesa. A culpa ela é complicada de lidar na alma humana, porque ela pesa muito. Existe um texto, não precisam abrir, só anotem que ele é importante. 2 Coríntios 7,10, ele diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, nos conduz ao arrependimento que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Gente, quando Deus fala no nosso coração, Ele fala produzindo tristeza e não culpa. Também decorem o texto de Apocalipse, capítulo 12, do versículo 10 ao versículo 11. Lá, ele diz assim, que o diabo é o acusador dos irmãos diante da face de Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Põe tudo isso num canto e deixa eu começar a explicar. Elias, então, recebe a primeira acusação. Como é que eu sei que pesou para ele? Como é que eu sei que a culpa entrou meio atravessado dentro de Elias? Olha o que ele fala no versículo 20. Então, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospeda, afligiste, matando-lhe o filho? Meus queridos, também é um sinal que ele se sentia acusado por outras situações. Possivelmente, a falta de água já estava gerando escassez de comida. E o que passava na cabeça dele? Meu Deus, o que eu fiz? Eu falei. E agora? Vocês estão entendendo? Você fala uma mensagem no culto e o irmão deixa a igreja. Meu Deus, o que eu fiz? Você aconselha um irmão, a
coisa entra atravessada dentro do irmão, o irmão briga com você. Meu Deus, o que eu fui fazer? Você orienta alguém, você toma uma decisão, e, meus irmãos, quem está na frente vai ser apedrejado. Não tem jeito. Foi assim com o nosso Senhor, vai ser assim com todo irmão que assumir algum cargo de liderança. Não tem jeito. Não tem consenso. Às vezes nem na casa. E você pode decidir uma coisa e tua mulher discordar. Teus filhos discordarem. Então não tem jeito. Então Elias começa a manifestar que ele não está ficando bem. Senhor, até a esta viúva, também ela está sendo afligida agora. E aí ele vai, então ele começa a dar sinais de que não está ficando bem. Então o segundo elemento que coloca um homem e uma mulher de Deus em crise é culpa. Não apenas isso. Ele sai da viúva de Serepta e Deus manda ele até Acabe. Quando Acabe vê ele, o que Acabe diz? Lá vem o perturbador de Israel. Então, um homem de Deus para o mundo, ele é o quê? Um perturbador. Vocês estão entendendo? Meus queridos, uma coisa extremamente comum na liderança é o seguinte: mata o mensageiro. Você está levando a verdade? Mata o mensageiro. Satanás odeia a verdade. Então ele vai matar quem leva a verdade. Ele vai matar de que jeito? Com acusação. Então ele levanta um irmão simplório, um irmão mais imaturo, para fazer acusações disso e daquilo outro. Uma vez um seminarista me contou a história, ele fez o seminário Betânia, e aí os missionários fizeram uma piscina que só eles podiam usar. E aí ele pulou dessa altura. Esse aluno ficou bravo. E ele foi até o diretor. Vocês gastando dinheiro numa piscina, tem aluno escovando os dentes com sabonete, porque não tem pasta de dente, a igreja não providencia isso para ele, mas numa revolta, e aquele irmão, um homem de Deus, ouviu tudo aquilo. Quando o seminarista terminou de falar, esse homem de Deus fez uma única pergunta. Irmão, eu preciso te fazer uma pergunta. Foi o Senhor quem mandou você falar isso, ou você está falando por conta? Aí ele, envergonhado, saiu. Porque ele estava falando dele, não do Senhor. Vocês estão entendendo? Então nós temos que aprender que a acusação é algo extremamente pesado. Agora, você quer uma novidade? Tem pecados que nos põem no colo do diabo. Mas se você não quiser usar a figura do colo, tem pecado que te põe de braço dado com ele. Tudo bem? Quais pecados são esses? A ira, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A falta de perdão, Paulo, em 2 Coríntios 2, a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. A mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Pai significa provedor, nutridor, sustentador. Então, quando você está mentindo, você não está só de braço dado com o diabo. O diabo está alimentando a sua boquinha. Porque não para. Deve ser o diabo. Acho que não. E se for também, já está repreendido. Não é poderoso. Obrigado, irmão. Nós não tememos. Tudo bem? Posso continuar? Mas, meu irmão, sabe o que significa diabolos? Acusador. Quando acusamos, seja por difamação ou por calúnia, porque na calúnia a gente fala publicamente. E na difamação a gente fala no pé da orelha.
Quando você acusa um irmão, você está de braço dado com o diabo. Porque você está refletindo a natureza dele. Porque ele é o acusador dos irmãos. Existe uma única pessoa no nosso meio que pode falar de alguém que não esteja presente. Quem é essa pessoa? Aquele que tem autoridade para tratar aquela pessoa. Então eu posso, a Alessia era viva, eu podia ler, vem cá, a Jéssica, o André estão assim, assado. Eu posso falar sobre os meus filhos sem eles estarem presentes. Eu podia fazer isso com a Alessia. Por quê? Porque eu e ela temos autoridade para tratá-la. 2 pastores, líderes aqui, podem, com a finalidade, falar sobre um aluno que não está presente, com a finalidade de tratá-lo. Mas não pode ir além disso. Se não é para tratá-lo, não tem por que falar. Porque é acusação. É o diabo usando a gente para pesar a vida dos irmãos. Os irmãos estão entendendo? Verdade. E muita culpa vai gerar crise. E aqui nós temos que parar. Então deixa eu dar um passinho atrás, antes para concluir. Deus, então, quando fala com alguém, ele fala trazendo tristeza. Cadê a Júlia? Cadê a Júlia? Júlia. Está lá na porta. Se Deus for corrigir, desculpa, esse é o único nome que eu estou lembrando. Se Deus for corrigir a Júlia, Deus vai virar para ela e falar: querida, tal coisa que você fez está errada. Deus aponta o erro. Porque Deus detesta o pecado, mas ama ela. O diabo é o inverso. O diabo vai virar para ela e falar: você não tem jeito. De novo. Olha o estrago que você está fazendo. Para você não tem solução. O diabo põe a ênfase na pessoa e não no erro. Por quê? Porque o diabo ama o erro e detesta a pessoa. Os irmãos estão entendendo? Então você tem que aprender a discernir a voz de Deus e de Satanás. Espera aí. Isso daqui é Deus ou é o diabo? Deus vem com um sentimento de tristeza por um ato. Satanás vem com uma acusação pessoal, sem se referir muito ao ato, mas vem com acusação pessoal. E isso vai pesando. Os irmãos estão entendendo? Mas tem um outro tipo de pessoa aqui que não vai envolver o diabo e que tem facilidade para se sentir culpado. Quem que é? As pessoas mais perfeccionistas. De novo cai em raça. Por quê? Porque o perfeccionista tem que ser 1, 3, 9, 7, 2, 6. Se não for 1, 3, 7, 9, 2 e 6, não está bem feito. Então, se ele fizer um 2,5, eu tenho que voltar lá e tenho que corrigir isso daqui. O perfeccionista tende a se sentir mais pesado. Quem mais tende a se sentir mais pesado? Quem é mais sensível. Tem pessoas que são um pouco mais sensíveis, carregam um pouco mais da emoção. As mulheres, de uma forma geral, podem fazer isso, porque elas carregam um pouco mais da emoção, mas gente que é dado a mais sensibilidade. Então, pessoa mais sensível machuca com mais facilidade. Na pessoa sensível, arranhão vira ferida. Não é só arranhão. Ela leva aquilo a nível pessoal. Meus irmãos, para minha vergonha, eu passei alguns anos do casamento em que eu fazia briga com a minha esposa. Então tinha uma briga, 1 ou 2 semanas sem conversar. Psicólogo, presbítero, mais embaçado dentro de casa. O sujeito melindroso. Porque eu, além de sensível, era muito perfeccionista. A minha perfeição era com limpeza. A minha esposa dizia que não via a hora de eu me aposentar, porque não havia diarista igual eu.
Se eu fosse limpar esses bancos, eu levantaria cada banco para limpar o pé de cada um. Assim, o sonho de consumo da minha esposa. Nossa, César, quando você se aposentar, está resolvido minha vida, né? O Senhor a chamou antes disso, mas amém, logo nós estaremos juntos. Ela já está com o Senhor. Então, assim, uma sensibilidade demasiada. Gente muito sensível. Nossa, fulano não me cumprimentou. Será que eu fiz alguma coisa? Quem aqui tem esse pensamento? Levanta a mão. Levanta alto. Pois é, meus irmãos. É um nível de sensibilidade demasiado. Aí, o diabo tripudia em cima. O diabo joga um monte de pensamento. Preste atenção. Segundo o meu entendimento, o diabo não pode pôr um pensamento em nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que de dentro do coração é que procedem os maus pensamentos. Então é uma obra do coração. Mas o diabo pode e sabe como instigar pensamentos ruins dentro de nós. Isso ele faz. Ele põe isso para fora o tempo inteiro. Aí ele põe um irmão que não te vê e passa direto. Ai, meu Deus. O irmão não me cumprimentou. Será que foi o que eu preguei semana passada? Será que é isso que está acontecendo? Os irmãos estão entendendo? E aí ele vai jogando culpa. Você fica 2, 3 anos se sentindo culpado, vai armar uma crise. E aí você acorda um dia mal, sem dormir, com problema de saúde, ou com pânico, ou com uma irritação excessiva. Os irmãos estão entendendo? Então a culpa é outro elemento que Satanás usa. Então, já temos 2 elementos. Eu tenho os limites e eu tenho a culpa. Aí vem o terceiro elemento, que gera crise em nós. Deixa eu... Quando ele encontra com Obadias, olha o que Obadias diz para ele. Capítulo 18, versículo 8. Respondeu-lhe ele, Elias responde para Obadias: sou eu, vai, dize a teu senhor, eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que me entregues, para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? O que Obadias fez? Não, você está mandando eu ir, mas ele vai me matar. Está culpando Elias. E essa culpa é repetida 3 vezes no versículo 12 e depois no versículo 14. Então, Obadias, com medo de Acabe, culpa Elias. Meus irmãos, é tão sutil. E aqui nós temos ele repetindo 3 vezes. Quando que eu sei que um pensamento é ruim? Ele é danoso para a alma humana. Quando ele é recorrente, repetitivo. Ele vai vendo. Ele vai vendo. Ele vai vendo. Aqui, o texto está contando a história para a gente tirar princípio. Aqui Obadias repete 3 vezes a mesma coisa. Para mostrar para nós que quando nós não estamos ficando bem, a gente enrosca com algum pensamento. Aquele pensamento não sai da cabeça. Ele fica indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. É um sinal que a alma não está ficando bem. Vocês estão entendendo? Então temos aqui a culpa. Depois o versículo 17, quando Acabe diz, vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Certo? E aí, nós chegamos no versículo 20. Aqui tem o terceiro elemento. Deixa eu ler para vocês, versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Meus queridos, 850 profetas. 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste hídrico. 850 homens. Nós estamos aqui em 200. Nós tínhamos 4 vezes mais o que tem aqui. E Elias do outro lado. Não é pouca coisa. Mas esse não é o problema. Qual é o problema? Versículo 21. Elias se chegou a todo o povo e disse:
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E aí ele faz o altar. Qual é o terceiro elemento que apareceu nesses versículos aqui? Elias criou uma expectativa. Se o Senhor é Deus, sigam ele. Se Baal é Deus, sigam ele. Então vamos mostrar que Deus é Deus, que o Senhor é Deus? Pega aí. Façam um altar e eu vou fazer um altar de madeira. Está entendendo? E agora vamos rogar. E aí os profetas o dia inteiro, rogando a Baal, se auto-afligindo, se auto-cortando. Ele estava nesse estado. Você está me entendendo? E aí, Elias dá mais uma pista de que ele não está bem. Então a pista ali atrás foi a culpa. Também a esta viúva. Agora ele dá mais uma pista de que ele não está bem. Versículo 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles. Quem aqui é irônico? Levanta a mão. Levanta alto. Eu odeio ironia. Anotem aí. Decorem Provérbios 21, 24. Lá diz assim: quanto ao soberbo e presumido, então nós estamos falando de quem? Do soberbo e do presumido. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Então essa pessoa tem 4 características escondidas e uma aparente. Ele é zombador. Só que ele é soberbo, presumido, indignado e arrogante. Elias estava nisso. Vocês vão ver uma coisa agora. Esse é o Espírito do Senhor? Não. Então a zombaria, aquela mente afiada, ácida, irônica, que brinca, que responde meio cortado, que denigre um pouco, meus queridos, isso é um sinal de que não estamos ficando bem. Eu tenho essa mente. Eu faço um esforço para ela não vir para fora. Eu brincava com a Alessi: Lê, estou aprendendo a morder a língua. Depois eu falava: Alessi, estou aprendendo a morder o cérebro. Eu não quero nem pensar. Eu não quero pensar do jeito que eu penso. Se eu cansar, meus filhos sabem disso, especialmente a Jéssica, que trabalha junto comigo. Se eu cansar, eu caio na zombaria. É um pecado mortificado dentro de mim, mas que com cansaço manifesta. Um sinal que eu não estou bem. Então zombaria é um sinal que a gente não está bem. E aí então a gente começa a manifestar. Tudo pela expectativa. Meus queridos, não espere o que Deus não vai te dar. Não espere o que Deus não vai te dar, porque a esperança que não vem faz adoecer o coração. Faça uma diferença entre expectativa e esperança. As palavras, elas aparecem misturadas na Bíblia, mas faça uma diferença dentro de você de expectativa e esperança. Expectativa dita tempo e forma. Esperança é colocada na pessoa do Senhor. Então você pode ter um desejo de casar. Nossa, eu estou indo lá para o encontro do Maranata, e lá, quem sabe, não vai aparecer a pessoa que eu vou casar com ela, vai aparecer minha princesa, meu príncipe lá, e aí não aparece, e você passa 2 semanas abatida. Por quê? Porque você esperou o que Deus não te prometeu. Você ditou tempo e forma. Quando é nosso, nós ditamos tempo e forma. Quando é do Senhor, o nosso coração é colocado no Senhor.
Está fazendo sentido, meus irmãos? Então é colocado na pessoa do Senhor. Senhor, se for para eu casar, o Senhor vai trazer. O Senhor não precisa de ajuda, não precisa de um santo casamenteiro, o Senhor não precisa de nada disso. O Senhor é poderoso para trazer quem eu tenho necessidade. O Senhor é capaz de fazer isso. Meus queridos, minha esposa, ela foi uma mulher muito temente a Deus, uma jovem muito temente a Deus. E ela virou para a mãe e falou, mãe, ela gostou de um vizinho na juventude dela, que era ímpio. E ela falou, mãe, eu estou gostando de tal fulano e eu queria que a senhora orasse, porque eu sei que Deus não está nisso. E minha sogra orou. E enquanto minha sogra orava, minha sogra me viu. Se você imaginar uma relação estreita, fui eu e minha sogra. Ela me viu. Ela me viu antes de eu me converter. Quando ela me viu na igreja, ela falou, Leci, é o rapaz que eu vi em sonhos. Eu sabia que eu ia casar com a Leci, minha sogra sabia, só a Leci que não sabia. Resistiu até, lutou contra isso até que o Senhor ganhou o coração dela. Meus queridos, Deus é Deus. Amém. Ninguém resiste à vontade dele. O que ele decretou para você, ele vai fazer. Se ele escreveu o casamento, você descanse o coração na paternidade dele. Porque Deus traz o peão de onde for. Ele vai bater o olho em você, menino, e vai dizer assim, é ela. Tenho certeza que é ela. Vai dar uma íntima convicção. Descanse o seu coração. Agora, qual é o nosso problema? Nós ficamos esperando o que nós não vamos ter. Sabe quem é que sofre muito com isso? Mulher casada. Mulher casada espera do marido coisa que Deus não prometeu para ela. Quando o povo ri, a verdade entrou. Vocês já estão aprendendo. Mulher sofre demais com isso. Sabe por quê? Sabe por que vocês têm muita expectativa? E homens, porque nós somos os responsáveis. Sabe por que as mulheres casadas criam muita expectativa? Porque a pior solidão que existe é a do casamento. Porque a gente não casa para ser só. A solidão do casamento é uma solidão doída, aguda. É uma dor muito doída. Por isso a mulher fica resolvendo a coisa na cabeça. Não, quem sabe fiz uma comida, hoje à noite a gente não senta, não conversa sobre aquele assunto, estou esperando tanto isso daqui, e aí chega, o sujeito vai assistir o futebol porque é quarta-feira. Manda. Assistiu jogar? Pode jogar também. Pode. Né? Aí pior, né? Porque além de jogar, também vai querer assistir depois. Você é casado? Ali? Ou acusador. É o próprio. Brincadeira, viu, que não? A brincadeira é bem séria, não é uma brincadeira. Os irmãos estão entendendo? E esperou. Ele virou e falou, não, Deus vai fazer um mover aqui agora, de tal maneira que a partir de hoje, tudo será diferente. E aí ele fez da madeira, pegou os bois, pôs em cima, e aí ele, não, tragam água. Não tinha água. Não, tragam água. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. De tal maneira que corria no rego que ele mandou fazer ao redor. E aí ele orou. E quando ele orou, desceu fogo do céu. E aí ele pegou 450 profetas de Baal, 400 profetas do poste ídolo e matou todos. Aí eu te pergunto, isso é coisa pouca? Não. Isso não é coisa pouca.
Olha o limites entrando de novo. E aí ele põe o joelho no chão, vira para o servo dele, dá uma olhada, 7 vezes. Vai lá e vê, vai lá e vê, vai lá e vê. Na 7ª vez, vejo uma nuvem como a palma da mão de um homem. Sai correndo porque vai vir grande chuva. Ele vai até Acabe e diz: Acabe, pode ir, porque vai ter grande chuva. E aí começa a chover e ele corre da onde ele está até Jezreel. 25 quilômetros. É meia maratona, pouco mais que meia maratona. Ele correu mais que a carruagem do rei. O que é isso? Limites físicos. Então aqui, quando ele não está bem, ele começa agora a extrapolar os limites físicos dele. Você está me entendendo? E ele não percebe e vai excedendo. Por isso os irmãos que são serviçais precisam cuidar. Presta atenção. Quem é muito serviçal aqui? Levanta a mão. Prestem atenção, meus queridos. A mente dá conta. Mas a emoção e o corpo têm mais limites. Então, em geral, você segue o padrão da tua mente. Eu vou, porque a mente dá conta, ela é extraordinária. Mas a emoção e o corpo físico não dão a mesma conta que a mente dá. E aí, no dia seguinte, Elias recebe o recado de Jezabel. No dia seguinte, depois de todo esse esforço, então 3 anos e meio, limites, culpa e expectativa. Matou os profetas e o povo tornou ao Senhor? Não. Há uma convulsão aqui em Israel? Não. O povo toma Acabe e mata? Não. O povo mata Jezabel? Não. O povo continua com o mesmo coração dividido. Viu o milagre, viu o sinal, mas não se posicionou. Aí Elias entra em crise. E é normal, um homem que matou 850 homens ter medo do recado de uma mulher? Não é. Então presta atenção. A crise surge de uma besteira. É uma besteira. Então é comum, um tempo atrás, uma mulher que viaja o Brasil inteiro de avião, me ligou do aeroporto: César, me socorre. O que houve, filho? Estou indo aí. Estava dentro do avião, na hora que foi fechar a porta, deu uma crise de pânico. Eu vou morrer, eu estou morrendo, eu tenho que sair daqui, moça, eu tenho que sair daqui. Não, senhora, não pode sair, a mala já está guardada. Moça, eu estou morrendo, eu tenho que sair, aí trouxeram a escada, ela saiu, atrasou o voo, tiveram que tirar a bagagem dela e ela estava morrendo. Obviamente que não morreu, mas ela tinha certeza que estava morrendo. Uma coisa comum, que você faz, de repente, você não consegue mais fazer. Eu achava que ia ser enterrado vivo. Você enterrado vivo. Outros aqui desengatilham, sendo incapazes, não estou conseguindo levar meu filho na escola, não consigo, só chora. Qualquer coisa do tipo. Geralmente, quando a crise instala, é numa bobagem. E aí você olha e diz: nossa. E antigamente, o que a gente falava? Frescura. Preciso de tanque. Vai pro tanque. Vai lavar roupa. Oi? Fala a Deus. A pia cheia de louça. A pia cheia de louça. A terapia. Essa é bom. Essa eu vou usar, tá? Jezabel nem ficava com essa bola toda, porque ela deu 24 horas para ele. Amanhã, a essas horas, eu vou tomar. Quer dizer, você tem tempo óbvio. Ela também devia ter um pouquinho de medo dele.
pensei, mas é uma forma de ver. Ela deu 24 horas, amanhã tem 24 horas de pé, tá bom? Quem faz isso? Eu acho que pela maldade dela, ela deu 24 horas porque ela não ia conseguir chegar antes. Eu acho. Mas, porque ela era muito má. Se ela pudesse matar na hora, eu acho que ela mataria. Então ela devia ter uma distância, algum problema. Pode ser que a chuva foi demasiada, não dava condições de fazer isso, pode ser. Arthur MacArthur fala em Vivendo sob Pressão, o senhor já viu isso? Sim. É, joia, ele que tem essas ideias. Não é qualquer ideia, não, meu irmão. O Sérgio MacArthur não é qualquer um, não. Muito bom. Então, a gente acha que é frescura. Isso é frescura, isso é frescura. Você está chamando atenção. Isso daí é porque tem algum pecado. Gente, na minha crise era demônio e pecado. Demônio e pecado. A igreja não soube me entender. E eu precisava passar por aquilo. Porque Deus queria que eu curtisse cada contorno da crise para me habilitar para ver isso nas Escrituras. Como eu estou partilhando com os irmãos. Os irmãos estão entendendo? Então, assim, a crise de repente vem de uma coisa do nada e boba. E qual é a boa notícia? Essa crise vai durar um ciclo. Do mesmo jeito que você entrou, você vai sair. Mas qual é o problema? O problema é que se nós não cuidarmos da crise, ela volta ali na frente. Então, se a gente não entender o que está acontecendo, ela volta. Então, vamos parar, porque eu já estou falando há 1 hora. Amanhã é cedo, capítulo 19. Então, nós vamos ver como é que são as crises, tá bom? Curva a sua cabeça aí onde você está. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado. Porque o Senhor é bom comigo e com os meus irmãos. Nós não somos merecedores da multidão das tuas generosidades conosco. Abre a tua palavra, fala ao nosso coração e ajuda-nos a vermos as crises que nós temos. Dá-nos a devida compaixão de quem tem as crises. Dá-nos a misericórdia devida, o cuidado devido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.